os ofertantes, rapaz, da tua casa, meu Deus. Deus, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos, Pai. Vai abençoando, Pai, aquele que ofertou e dizimou, meu Pai. E da mesma maneira, o Senhor também vai abrir as portas, meu Pai, para aquele que não pôde ofertar nem dizimar, Pai. Os desempregados, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Peço que os irmãos se assentem. O pastor esqueceu de dar a oportunidade antes para me botar a mesa, né? Mas eu falo para os irmãos para aumentar a fé dos irmãos, né? Porque foi 15 anos de luta, né? 15 anos. Quando eu falo, ninguém acredita, né? Mas só eu sei, a minha esposa, meus irmãos aqui que acompanhou, o Jurandir, que andava mais eu todo dia de carro, né? Eu tirei minha habilitação em 99, né? E um ano depois eu perdi ela. Não perdi na rua não, perdi por imprudência mesmo. Eu corria demais, né? E levei umas multas. E aí eu dei para outra escola renovar, né? E ali aquela outra escola, o dono da outra escola começou a aumentar o valor que ele tinha pedido, né? Ele começou a aumentar o valor e eu tirei da mão dele, né? Falei para ele que eu não precisava mais fazer, que ia ficar muito caro e eu não ia ter condição de pagar. E aí o que ele fez? Ele conhecendo as leis do Detran, ele foi no Detran e abriu um processo, né? Esse processo foi julgado e eu não sabia, né? E ali bloqueou a habilitação. E durante esses 15 anos eu corri de um canto e no outro, ninguém conseguia renovar ela, né? Em toda escola que eu ia, puxava, não, sua habilitação não existe. Eu ia em outro lugar, não existe, em outro não existe. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E ali onde eu trabalhava, o dono do posto ali, ele tinha um monte de amigos, Polícia Civil, Federal, e aí eu pedi para um deles puxar. Falei, leva para mim e puxa a habilitação, vê se dá alguma coisa. Aí ele falou, olha, pela sua habilitação ainda era aquela sem foto ainda. Ele falou, isso aqui não existe mais não. Eu falei, existe, rapaz, eu tirei ela, né? E eu já conversei com o advogado, ele falou que é um bem adquirido, eu tenho direito, né? E ele foi lá e disse que mandou um colega dele do Detran puxar. E falou, negão, eu podia te prender por essa habilitação sua foi comprada. Aí eu falei, não. Falei, não pode, rapaz, eu tirei, eu fui lá, fiz as aulas, fiz tudo, né? E o guarda rodoviário me parou, me deu uma multa na época, então ele tinha perdido a habilitação. E ninguém conseguia resolver. Eu falei, Jesus, né? Aí quando a irmã Maíra começou aquela campanha 5 horas da manhã, aí eu falei, eu vou nesse rapaz ali que um monte de gente já me indicou ele, um despachante. Eu falei, eu vou lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, olha, ele falou, olha, eu vou te cobrar R$2.000 por arrumar. Só que eu falei para ele, eu falei, eu estou tão desacreditado que eu não acredito que você vai conseguir. Mas eu vou te dar assim mesmo, né? Aí eu peguei e dei R$1.000 para ele e dei a habilitação para ele. Quando a irmã começou a campanha, aí minha esposa falou assim, olha, vá para a campanha, né? Que era a campanha que Deus vai dar vitória. Eu falei, Jesus, né? Aí eu peguei e fui, e nesse meio tempo eu fui lá no Detran, onde eu tirei ela, lá em Itaquaquecetuba. Quando eu cheguei lá, a moça puxou, falou, olha, sua habilitação existe, mas só que ninguém fora daqui consegue puxar ela, né? E aí eu peguei, como eu tinha conversado com o rapaz lá no despachante, eu deixei na mão dele, e continuei orando, né, e pedindo a Deus que desse vitória, né? E aí eu fiz, ele me ligou para fazer as aulas, eu fui lá, falei, rapaz, tudo que eu já tinha feito, eu vou fazer tudo de novo. E eu tinha feito, não foi quando eu tirei não. Nesses 15 anos que veio, nesse tempo todo, fui fazendo vários cursos no Detran, né, CFC, fazendo exame médico e passava em tudo, mas chegava na hora, a habilitação não existe, né? E aí, para a honra e glória do nome de Jesus, quando esse rapaz pegou, né, aí ele me ligou e falou, olha, você vai lá no Detran fazer as aulas. Eu falei, rapaz, já. Aí eu fui lá, e eu nunca fui fã de estudar, né? Nunca gostei das letras. Eu falei, Jesus, e agora? Quando eu chegar lá, eu não vou passar naquele negócio, né? Vai ter que fazer um monte de coisa lá e eu não vou passar. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, mas eu vou, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, né? Aí quando eu cheguei lá,
o rapaz da autoescola não foi, né? Aí eu falei, não, eu vou enfrentar esse negócio sozinho mesmo, Deus está na minha frente e eu vou. Aí eu fui lá, me apresentei, a moça falou, olha, senta aqui. Aí me deu um ditado lá, e ela falando, eu vou falar e você vai escrever. Falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio? E lá, comecei. Aí ela, você já comeu 2 letras. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou, não tem problema não, pode ir. Aí eu continuei, ela falou, coloca as letras que você comeu aí. E eu coloquei. Quando chegou no final, olha o que ela fez lá dentro do Detran. Ela tirou o papel que eu tinha feito errado e colocou outro por debaixo e falou, agora passa limpo. Passa limpo. Aí fui lá, tirei as fotos, coloquei, tem que colocar os dedos lá, aí eu vim embora. Aí passou uns dias, o rapaz ligou e falou, olha, tá tudo certo, deu tudo certo, agora é só aguardar a sua habilitação chegar. Aí eu falei, eu não vou contar medicina não, porque agora estou igual a Tomé, só vou acreditar quando eu ver, porque eu já vi tanta promessa que está chegando e nunca chegava, 15 anos nunca chegou, então agora só vou acreditar quando tiver na minha mão. Quando foi segunda-feira, 15 para as 7, ele me ligou, e falou, olha, vem buscar a sua habilitação. Aí eu, que hora que fecha aí? Ele falou, fecha 7 horas. Eu falei, não fecha não, que eu estou chegando. Eu falei, e agora? Eu estou sem dinheiro aqui. Até eu ir lá na Paranaguá e pegar dinheiro. Aí minha esposa falou, não, passa na Praça 11, que é caminho, que a gente vai lá. Era aqui na Boca do Sul. E para honra e glória do nome de Jesus, está aqui, ó. E aí, todo mundo dizia assim, olha, cancela ela e tira outra. Falei, não, quando Deus dá, Deus vai dar vitória. E está aqui, ó. Primeira habilitação, 1999. Essa daqui agora vale até 2020. Olha, 5 anos. E o diabo ele quer que você desista dos seus planos, do seu sonho. Para muitos, um sonho de consumo é um carro, é uma casa. Para mim é isso aqui, ó. Para mim é isso aqui. Porque eu já perdi muitos empregos por causa disso aqui. E às vezes eu vi irmão contar aqui que tirou a habilitação. Eu estou tirando a habilitação. Eu já vi irmão dizer aqui. Eu estou tirando a habilitação. Não vou comprar carro agora quando eu quero andar sem habilitação, senão eu vou andar feito bandido correndo da polícia. Mas eu vou dizer aqui também, vou tomar mais um pouco da irmã aqui, para dizer que esse tempo todinho que eu fiquei sem habilitação, eu não fiquei sem dirigir não. Não fiquei sem dirigir. E muitas das vezes eu questionava a Deus, falando ainda aqui. Mas Deus, como que eu vou buscar um povo, um pregador, um cantor, um irmão, sem habilitação, sem a polícia me parar? O documento do carro está muito atrasado, como que eu vou? E Deus falou assim, não estou te livrando dos guardas, um acidente, da polícia de todo mundo, não estou te livrando, porque está esperando o que ainda? Aí eu falei, então agora não tem mais o que fazer, eu vou, e quantas das vezes a polícia me parava, e mandava eu embora. A última vez que me parou aqui, beirando a Cisibeira, eu estava indo para o Setor 3. Eu estava atrasado, do jeito que eu ia na Cisibeira, eu entrei na rua para cortar caminho. Na hora que eu entrei na rua, tinha um comando. Eu parei e já freiei em cima do pé do polícia. Para onde é que o senhor vai nessa carreira? Eu falei, eu estou para a igreja e estou atrasado. Aí ele falou, e sem cinto, ele falou, coloca o cinto para você, senão você não consegue chegar lá. Pode ir embora. Desse jeito. Porque quando Deus fala, ele fala e ele cumpre. Nós temos que esperar nele. Ele falou, vai, não estou te livrando dos guardas, da polícia de tudo, não vai. E quantas das vezes eu saía aqui, ia para o litoral, ia para tudo quanto é canto, por centro da cidade, e a polícia, uma vez só me parou, eu estava com o irmão que estava habilitado, só essa vez lá no litoral. Mas todas as vezes que eu fui e vim sem a polícia me parar. Porque isso é Deus que faz. E ele fez na minha vida e faz na vida de vocês também. Basta vocês crerem.
Basta vocês colocar na mão dele e confiar. Mas tem que confiar, não é colocar e ficar que nem eu dessa última vez, na desconfiança não. É confiando mesmo. Eu desconfiei porque, não de Deus, do homem, porque já tinha muitas promessas que não tinha cumprido. Mas dessa última vez Deus falou, vai. E eu fui, vim para a oração, as campanhas de oração aqui de 5 horas da manhã, e 6 horas eu tinha que estar no serviço. E eu chegava lá, eu chegava atrasado, mas eu ia. Eu estava aqui e Deus deu a vitória. Deu a responsabilidade em nome de Jesus.